Êxodo capítulo 12, verso 21. Deus é bom e você diz? E o diabo não presta. Êxodo 12, 21. Eu vou ler, é o texto base que vai servir de embasamento de toda a série. Os 5 domingos. Isso não significa que eu que vou pregar os 5 domingos. Isso significa que a gente vai falar desse assunto durante 5 domingos. A gente não acredita em quaresma, não é disso que estamos falando, mas de fato faltam alguns dias para a Páscoa. E isso foi uma estratégia que Deus me deu, e eu, quando percebi, já tinha feito, de capturar daqui a pouco a atenção de alguém que é adepto dessa teologia, né, dos dias que antecedem a Páscoa, para nós. Como eu falei aqui há 1 ano ou 2, eu não lembro se foi na Páscoa passada ou na anterior, acho que foi na Páscoa passada, numa entrevista que os jovens tinham no talk show, perguntaram o que era a Páscoa. Eu disse: a Páscoa não é uma data, a Páscoa é alguém, o Cordeiro Pascal. E esses 5 pontos, isso eu quero deixar claro aqui para você. Eu entendi que foi muito divino, porque eu estava preparando algumas mensagens que eu já tinha no meu coração, alguns pontos que eu estava entendendo que nós tínhamos que falar como igreja. E quando me veio essa série, eu pedi para Deus que Ele me desse clareza, e Ele me deu 5 pontos, 5 mensagens, e quando eu fui dar conta disso, são 5 pontos, e por isso é importante você que está aqui, você que está em casa, depois, se alguém não pôde olhar agora, olhar depois, rever o vídeo e acompanhar toda a série. Porque eu quero falar resumidamente aqui sobre os 5 pontos que hoje marcam a nossa visão como igreja. Eu vou falar de 5 pontos, 5 elementos, não é calvinismo não é o tulip calvinista, o acróstico, mas são 5 pontos que Deus me confiou a visão há 1 ano atrás. Eu escrevi uma apostila de 97 folhas, vai virar livro em nome de Jesus, aonde eu pedi para Jesus me dar clareza do que a gente é como igreja, e Ele me deu 5 pontos bíblicos, não é invenção, não é um método. E quando eu fui dar conta do que eu ia preparar para a série, eu vi que os 5 pontos estavam na mensagem, e aí eu fiquei muito impactado, por isso da minha expectativa do que vai acontecer, porque a minha intenção aqui é deixar a visão clara para você entender quem nós somos. E veja, não como igreja IPAB, mas como igreja de Jesus, como noiva. Eu acredito que vai ser uma revolução no teu entendimento, de verdade. Não porque você nunca tenha lido, mas talvez nunca tenha lido da maneira como eu vou expor para você. A associação de versículos, a concatenação das palavras-chave, fazendo você entender dentro do contexto histórico, cultural, bíblico, tudo dentro da Páscoa. O que o Cordeiro Pascal fez na tipologia de Jesus e também na história, quando foi o povo, que eu vou ler agora, eu vou ler a história, quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus manda eles pegar o cordeiro. Você sabe essa história, né? Creio que sabe, aprendeu lá na catequese. Se não aprendeu na catequese, é filho de crente, aprendeu na escola bíblica dominical. Tá bom. Se não é filho de crente, não aprendeu nem na escola dominical, nem na catequese, vai aprender no IPAB 15 lá embaixo, né? E assim a gente vai rompendo alguns ciclos e estabelecendo outros. Então olha só, nós vamos ler do versículo 21, vamos lendo alguns aqui. Eu queria fazer um negócio aqui, tem como cortar o data show? Bota só a imagem eu quero que os crentes abram a Bíblia hoje. Fecha o data show, só bota a imagem do flyer. Abre a Bíblia aí, chega de data show hoje. Êxodo 12. Pastor, eu não trouxe a Bíblia. Não, você está de brincadeira comigo. Pastor, mas tem data show. Você vai guerrear com a espada do outro? Eu ainda acredito na Bíblia. Efésios 6:11 seguintes diz que a espada do Espírito é não tem impressa, pode ser no celular, não tem problema. A mídia sobre qual ela está posta não tem problema. Se é um pergaminho, se é um couro de boi, se é um papiro, se é um papel, se é digital, isso não importa. A mídia sobre qual ela está posta não importa, importa ser a palavra, a Bíblia. Então pegue aí, nota,
marca, destaca, sublinha. Êxodo 12, 21. Na série vai ser assim, não vai ter data show não. Você vai ter que trazer a Bíblia. Para mim é difícil, é uma tentação. Eu amo isso aqui. Mas eu quero estimular você a manusear a sua Bíblia, pegar ela, rabiscar, anotar. Pastor, eu tenho pena de riscar a Bíblia. Então pronto, compra uma da IPAB Store aqui só para riscar e deixa a sua guardada. Facinho, resolvemos. R$20 você compra uma Bíblia a preço de custo, abaixo do custo, porque agora está bem mais caro que isso na internet. E você pode riscar essa aí então, e a sua você guarda. Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, disse-lhes: escolhei, tomai vossos cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir de ver, não de vir, quando olhar e ver o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta. Diga comigo, passará. Aqui está o nome da Páscoa, Pessach. Esse é o sentido. Por isso a festa se chama Páscoa, porque o anjo Pessach, o anjo passou por cima, passou adiante. O anjo da morte não entrou, ele passou de reto. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, aí vem a história agora, ó. Guardai esse estatuto por vós, para vossos filhos, para sempre. Acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. Acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, viu? Passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, conforme o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Como a leitura está gostosa, eu vou prosseguir. 29. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e mais, todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todas as casas tinham morte, a não ser nas casas do povo de Deus. Então chamou a Moisés e Arão de noite. Quem chamou? O Faraó. E disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, diga comigo, ide. Servi ao Senhor, como tendes dito. Olha o que ele manda agora: levai convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. Ide, e abençoai-me a mim também. Quando eu mudo a entonação da voz, é porque eu quero sublinhar alguma palavra que depois vai fazer sentido. Então, ide, sacrificai. Ide, servi ao Senhor. Ide, e abençoai-me a mim também. E os egípcios apertavam o povo. E agora já não é mais apertando de escravidão, mas apressando-os para que fossem embora. E diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, que foi rápido, não deu tempo do fermento agir. E as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Agora, pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que
pediam e despojaram aos egípcios. Você vê como uma leitura bem lida é quase uma pregação? É interessante, uma leitura bem lida, percussientemente. Vou falar difícil agora. Não uma leitura de forma perfunctória. O que é uma leitura perfunctória? Uma leitura perfunctória é uma leitura superficial. É uma leitura que você olha de cima, você não vê a profundeza do que está escrito. E eu vou dizer uma coisa para ti, essa festa Deus marcou como estatuto perpétuo. Jesus, eu não quero entrar tanto no aspecto histórico aqui porque me faltaria tempo, porque são muitos detalhes. Mas a Bíblia diz que estando próximos os dias da Páscoa, Jesus ele começa a se preparar para cear com seus discípulos. Eu preguei uma mensagem aqui há algum tempo aqui, 3 mesas, um cordeiro, quem lembra? Os outros não lembram porque não ouviram ou porque esqueceram. 3 mesas, um cordeiro, é a mesma proposta de Jesus. Páscoa, Santa Ceia e as bodas do cordeiro, é o mesmo cordeiro transitando pelas mesas, é Jesus. Agora o que é interessante nessa descrição da Páscoa, e o primeiro ponto dos 5, irmão Fernando, o primeiro ponto dos 5, eu quero falar sobre 5 pontos. Quais são os 5 pontos? Vamos falar os 5 ou vamos deixar curioso? O que vocês acham? Então vamos lá, diga comigo assim, reino. Diga comigo igreja. Diga comigo assim, ministério. Cultura e comissão. É os 5 pontos que eu vou repetir: reino, igreja, ministério, cultura e comissão. É sobre esses 5 pontos que eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre o reino de Deus. Agora você dá glória, irmão. Semana que vem eu vou falar sobre a igreja. Pastor, igreja na Páscoa? Ixi, você não perde por esperar. Isso aqui está melhor que novela mexicana, irmão. Tá bom demais. Se o Boninho lá da Globo vê isso aqui, ele contrata. Na terceira domingo eu vou falar sobre ministério. No quarto domingo, provavelmente eu não vou falar porque eu não vou estar aqui, mas alguém vai falar no meu lugar. Porque a gente vai fazer o culto de transição da posse do pastor Ismael e do retorno do pastor Deide para cá. Agora também você dá glória a Deus. E daí nós vamos falar na última sobre comissão. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre reino. E de fato, eu não vou entrar aqui, olha só. Porque eu estava consultando alguns estudos que eu tenho sobre reino de Deus. Daria para fazer uma escola de ministério só sobre reino de Deus. Eu estudei muitos anos, porque eu tenho uma característica que eu não consigo ouvir uma coisa, não entendê-la e aceitar isso normal. Então, quando eu saí de um sistema doutrinário, eu comecei a ser envolvido por pregações, por músicas e palavras que diziam sobre reino. Teu é o reino, venha o teu reino, mensagem do reino, nós vivemos o reino. E o que é? Virou hoje moda, né? Falar isso aí, e a maioria não sabe nem o que está falando. Essa que é a verdade. Eu fui ler, irmão, eu comecei a comprar livro, como sempre, né? Isso é reincidente. E comprei livro bom, comprei livro de 300 anos atrás, comprei livro de Edwards, comprei livro de George Low, comprei livro pra caramba, John Wesley. Eu li o livro de John Wesley, Sermões do Monte, onde ele fala sobre o reino de Deus. Então assim, irmão, eu comecei a estudar, ver o que os profetas, os grandes homens de Deus, os grandes avivalistas falavam sobre o reino de Deus. Não que eu despreze, por exemplo, Luiz Hermínio fala muito sobre o reino de Deus. Quer aprofundar o assunto, Miles Monroe fala sobre o reino de Deus, Mike Murdock, Bill Johnson, e assim vai, J.B. Carvalho. Muita gente boa fala sobre o reino de Deus, muita gente boa. Mas sabe, eu tenho um negócio comigo, que eu prefiro construir a minha ideia do que ter a síndrome do piolho. O que é a síndrome do piolho? Aquele que vive na cabeça dos outros. Ele não sabe nada, ele não tem convicção alguma. A irmã me atacou aqui, a irmã cuidou de mim quando eu era bebê. Eu olhei para ela e disse, sobreviveu. E ela disse, estou firme e forte, sou convertida. Está congregando aqui com nós, que coisa linda como o mundo lá. Trouxe a nora, o filho, né? Glória a Deus. E ela disse para mim assim, pastor, posso falar, né? Posso, né? O senhor não leve a mal. Às vezes o senhor está pregando, eu estou com os olhos meio te olhando assim, porque eu estou vendo se o que o senhor está falando está na Bíblia. Eu disse, irmã, quem dera todos fizessem isso. Porque Jesus disse, a minha palavra é a verdade. Passou disso aqui, meu irmão, rasga e joga no lixo, não vale nada. Por isso você vai ver uma característica minha, se um dia você ter acesso aos meus esboços, cada frase que eu falo é um versículo sublinhado atrás. A irmã Tiele está
Oh. Balá, balá. Ela está digitalizando meus esboços, algumas centenas deles, e aí ela pode testificar. Eu não é. É uma frase e um versículo, que não vale a pena eu falar do que eu penso. Preciso falar da Bíblia. E quando se fala em reino de Deus, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, essa você sabe, de cara assim já. O que o Egito representa na Bíblia? Vamos lá, vamos fazer um culto interativo hoje. Pastor, mas não vai ser culto de fogo? Vai. Se você tiver lenha, vai ter fogo. Vai ter fogo. Vai ter. Se você tiver lenha, senão não vai. O que é o Egito na Bíblia? Quem sabe? É o mundo. Sempre grava isso. Babilônia sempre na Bíblia tipifica o sistema religioso. Sempre. Ao passo que Egito representa o mundo. Sempre. Isso é padrão. Faraó é o diabo, o Egito é o mundo. Isso é consenso unânime. A obra da Páscoa, antes de eu falar do reino, olha só. É o povo escravo no Egito, oprimido por Faraó. O cordeiro morrendo para que o povo fosse arrancado do Egito, passando um leve tempo pelo deserto e introduzido em Canaã, que é a terra prometida. O que você acha que isso representa, meu irmão? O processo de salvação. Acabou. Mas isso aí, a gente é os nossos filhos da IPAB Kids sabe, né? Isso aí todo mundo sabe. É a obra do processo salvífero. É o cordeiro vicário. Por que vicário? Porque é substitutivo. Por quê? Porque quem tinha que morrer era o primogênito. Jesus disse, não, eu morro no teu lugar. Então, onde tem cordeiro morto, a morte não entra. Pronto, já começo a pregar. Onde tem sangue de cordeiro, a morte não toca. Por quê? Porque o sangue sela a sua vida. E aquele que é nascido de Deus, só minha esposa sabe, aquele que é nascido de Deus, o maligno não. Por que não toca? Porque o sangue do cordeiro está marcando, e dizendo, aqui tu não entra. Irmão, ele pode querer, por isso que crente não pode de jeito nenhum ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. E eu vou provar isso na Bíblia, eu vou provar na Bíblia ainda hoje. Se você me aguentar, eu provo hoje. Eu tô que nem o Gil Gomes. Hoje eu vou provar para você, aqui e agora, que o diabo não tem poder sobre a sua vida, a não ser por duas hipóteses. Primeira, permissão de Deus, como no caso de Jó. Segunda, permissão sua com uma legalidade. Olha só, o Egito representa o mundo. Quer ver uma coisa? Está com a Bíblia aí? Não vai ter data show hoje não, abre aí. Êxodo 12:11. Perdão, Êxodo 1:11. Êxodo 1:11. Até eu vou ter que me adaptar, porque eu já ia mandar botar no data show agora. Êxodo 1:11. Quais são as características do Egito sobre a vida de um filho de Israel? Como é que é essa situação? Pronto, características do mundo. Olha o versículo 11, Êxodo 1:11. E diz: e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Pronto, olha aqui. A vida no Egito é de dor e aflição, em primeiro lugar. Segundo, é uma vida de duras cargas. Quer ver mais? Olha o versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. A vida do Egito é uma vida dura, sem misericórdia, de escravidão. Os faziam servir com dureza. Quer ver mais? O verso 14 diz assim: assim os egípcios, assim lhe fizeram amargar a vida. A vida no Egito é amarga, não é doce, não tem sabor, é uma vida amargurada. Quer ver mais? Olha o versículo 15 e 16, a vida no Egito. O rei do Egito, o diabo, falou às parteiras das hebreias, vai para o 16, e disse: quando ajudar a dar à luz e vir de sobre os assentos, se for filho, matai-o. A vida no mundo é uma vida de projetos de futuro, de sonhos abortados, assassinados pelo príncipe desse século, que é Faraó, que é o diabo. E assim, quer ver mais? Olha só, Gênesis, não, perdão, estamos em Êxodo, né? O que Gênesis vem fazer aqui, meu Deus?
Fica aí, Gênesis, no teu lugar. Essa vida de escravidão, de dureza, de amargor, de cargas brutas, de açoites e aflições, são o que as pessoas chamam de liberdade. São o que as pessoas chamam, meu Deus, caiu o dinheiro, é meu, hein? São o que as pessoas chamam de liberdade. Parece liberdade para você? Fala a verdade aí. Se acordar de manhã, Faraó está na tua cola dizendo: é hoje que eu te pego. É liberdade para você ser afligido, ter que carregar uma dura carga. Quer ver uma coisa? É liberdade para você não conseguir viver sem álcool. É liberdade para você não conseguir viver sem substâncias psicotrópicas, entorpecentes. É liberdade para você não conseguir passar na frente de um bordel sem entrar nele e se prostituir. Lhe parece liberdade ser escravo de algo que você não consegue viver sem? Agora nos chamam de escravo e dizem: perdeu a liberdade porque foi para a igreja. Veja, eu bebo se eu quero, eu tenho domínio sobre a bebida. Eu me prostituo se eu quero. Exemplo, cuide, não corte a mensagem, pelo amor de Deus. Mas como eu sou senhor e não servo, o verdadeiro livre não é aquele que dizem veio para a igreja e não pode mais nada, não. Você pode tudo, só você não quer. Diferente de alguém que no mundo já nem pode escolher se quer ou não, porque ele já é escravo e a cada manhã a aflição bate à sua porta, como alguém me disse: eu não consigo largar porque desde os 11 anos eu uso cannabis sativa, que traduzido é maconha. Estou falando uma verdade? Faz sentido isso? A verdadeira liberdade não é na mentalidade do Egito fazer o que quer. Isso é ilusório. A verdadeira liberdade é você dispor de consciência, você ter autocontrole, domínio, e eu vou falar disso daqui a pouco, para gerenciar suas decisões sem interferência. Quem me entende? Situação que os israelitas não estavam, porque não dispunham do controle e do gerenciamento de suas decisões. Explico, eles não podiam decidir se iam para a praia do Egito ou fazer tijolos. Eles tinham que fazer tijolos. Eles não tinham poder de decisão para escolher, para deliberar, para decidir se iam almoçar ao meio-dia ou às 3. Era quando os egípcios lhe davam comida. O mundo vive sob o jugo de Faraó, gritando a 4 ventos que somos livres. E as bandeiras se levantam. Seja do LGBT mais 300 siglas atrás, que não para nunca, né? 3 pontinhos, que sempre vai ter um método novo. Até surgiu o hermafrodita, que eu acho que até já surgiu. Do feminismo, da anarquia, da geração que não se submete a pai e mãe. Então, em título de liberdade, vivem oprimidos por Faraó e um sistema egípcio, que quando se dão conta, estão mais presos do que nunca em algemas emocionais. Faz sentido isso aqui? Eu estou falando bobagem. Em algemas psicológicas, em orfandades, tentando buscar liberdade em coisas que na verdade a cada dia mais os algemam. Porque a Bíblia é muito clara. João 8,32, só crente sabe: conhecereis a verdade. Só existe uma coisa que deixa o homem livre, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é o Cordeiro Pascual que quebra as algemas egípcias e nos põe de fato numa liberdade. Eu estou apenas começando, você já está cansado?